virar jogador. Enquanto isso, sua mãe, que trabalhava no McDonald's na época, pediu transferência para outra cidade e fez o Yamal se dividir entre os dois por causa disso. O lado bom é que essa coincidência fez Lamine acabar sendo inscrito na base de um time chamado La Torreta, e dali a sua carreira no futebol tinha começado. Aos 4 anos, Yamal tinha um treino pronto e preparado. Ele levava a bola para a escola e tomava xingo dos professores diariamente por causa disso. No intervalo, ele jogava sempre que podia com as outras crianças, e no bairro do seu pai, chamado Rocafonda, as coisas eram bem diferentes. O Monte de Esterco Multicultural, como o bairro era chamado, era uma mesclagem de outras pessoas que vieram de fora do país, e mais precisamente, de africanos, imigrantes, sul-americanos e o povo de Maghreb, que precisaram mudar de vida por causa das más condições que eles tinham. Por causa disso e de vários outros fatores, o bairro se tornou completamente chutado pela Catalunha e pela Espanha como um todo. O bairro ficou bem mais perigoso que o normal, principalmente pela pobreza e pela quantidade de imigrantes no lugar, mas agora ainda não é hora de falar sobre isso. Yamal, pela falta de amigos e pelo grau de risco de ser um descendente africano na Espanha, precisou improvisar, e foi aí que ele aprendeu como poderia fazer para treinar. Na falta de pessoas, o Yamal chegou a treinar com cachorros que corriam atrás da bola, e esse foi um dos segredos que ele mesmo já contou um tempo atrás. Se você consegue driblar um cachorro, consegue fazer isso com qualquer pessoa do mundo. Dos 4 aos 6 anos, Yamal começou a treinar na escolinha de base, jogando na formação de 7 jogadores de uma vez, e isso obviamente deu certo. Mas o que pouca gente sabe é que, nesse começo, ele era um falso 9 e não um jogador de ponta como joga hoje em dia. O resultado foi o mesmo, ele metia gols a rodo com a perna canhota, e em todas as oportunidades que tinha, se destacava fazendo hat-tricks e dando várias assistências. Num jogo disputado aos 6 anos de idade, o Yamal se destacou completamente, e foi aí que os olheiros da La Masia, a maior base de jovens do planeta, encontrou a nova promessa. Sem pensar 2 vezes, eles jogaram um contrato na mesa do garoto e dos seus pais, que assinaram no mesmo momento. Yamal virou jogador da base do Barcelona, mas o primeiro desafio dele era justamente mudar sua posição de jogo. Lamine acabou saindo da centroavância para testar jogar como ponta, e foi nessa atacada de sorte que o Barcelona realmente descobriu o potencial do jogador. Quem assiste os jogos do Barça percebe nitidamente que, apesar dos dribles, da velocidade, dos chutes e do posicionamento, a melhor característica do Yamal anda bem longe disso. A coisa que ele mais sabe fazer é ter consciência de campo, e mesmo que ele não faça o gol ou dê a assistência, a criatividade dele e a tomada de decisão são ridículas de absurdas para a pouca idade que ele tem. E isso já acontecia mesmo quando ele era bem novo e estava na mira dos olheiros. Depois de chegar na base do Barcelona, Yamal passou um tempo treinando no Juvenil B, e foi aí que a famosa pandemia começou. Os jogos e os treinamentos pararam, e tudo o que ele poderia fazer era continuar com a estratégia de treinar com seus cachorros em casa. Como não poderia haver contato humano por um tempo que eles ainda desconheciam, Yamal passava a maior parte do tempo treinando e vendo vídeos dos seus ídolos, Neymar e Messi, na maior parte do tempo. Felizmente, a pandemia acabou e ele pode voltar a jogar, mas muito tempo de treinamento tinha sido jogado fora e o desenvolvimento do futuro atleta não parecia mais o mesmo. Acontece que Yamal voltou ainda mais forte e logo subiu para o Juvenil A, o que durou ainda menos tempo porque o herói tinha acabado de chegar no clube. Depois de perder o maior ídolo da história do clube, vindo da pandemia que destruiu a venda de camisas, ingressos e praticamente qualquer outra renda do clube, o Barcelona percebeu que estava financeiramente quebrado. Eram salários altos, jogadores com muita idade e problemas até mesmo para trazer novos nomes, por mais baratos que fossem na época. Enquanto eles tentavam trazer novos nomes, alguns preferiam sempre inverter o papel e acabar indo para o Real Madrid. Endrick e Güler, 2 jogadores bem novos, foram nomes que estavam na mira do Barcelona, mas optaram por ir para o Real Madrid pelo momento do clube e pelo salário mais alto, justamente pela queda do clube catalão. Barcelona passou por momentos complexos. Técnicos afundaram o time e, como não existia dinheiro algum, a solução mais simples foi subir alguns jogadores da base para o elenco principal, e foi assim que o Barcelona começou a levar nomes novos ao topo do futebol. Pedri, Gavi e Ansu Fati balançaram o mundo do esporte como novas promessas, e os 3 tiveram muitos holofotes logo de cara. Com a chegada do Xavi, uma lenda do clube que virou técnico há pouco tempo, as coisas melhoraram muito para o clube. Mesmo não tendo sido o melhor técnico possível, o Xavi fez uma das coisas mais importantes da história do clube, que inclusive não vai ser lembrada pelo resto da história. Ele levou um clube falido e desorganizado ao topo do futebol novamente. Logo no começo do seu comando, o Xavi deu muitas oportunidades para os jogadores da base, principalmente porque foi isso que aconteceu com ele e com seu amigo de meio campo, Iniesta. Como os dois subiram da base, ele decidiu dar a mesma oportunidade para os novos talentos, e foi assim que Pedri e Gavi chegaram ao
ao nível de hoje em dia. Ansu Fati não teve muita sorte, foram muitas lesões e pouco desempenho nas chances que ele tinha. Por isso, e pela pressão absurda de ser o novo Messi, a carreira do Ansu Fati foi praticamente jogada de escanteio e ele foi esquecido rapidamente pelos fãs, e sim, isso é importante. O Barcelona voltou a se estabilizar um pouco e eles contrataram outros jogadores novos que ajudaram bastante, até nomes de peso como Lewandowski chegaram no clube por causa de uma nova parceria milionária que salvou o clube. Depois de mudar o nome do estádio e estampar a logo na sua camisa, já tinha passado um ano desde a chegada de Xavi, então era hora de começar a subir jogadores novos da La Masia, e foi exatamente isso que o Xavi fez com Lamine Yamal. Logo no primeiro jogo, gol. No segundo, participações importantes que mudaram o nível da partida. Em apenas 2 jogos oficiais, Yamal já havia mudado completamente o patamar do clube, que há um ano estava completamente quebrado e sem dinheiro, nem mesmo com as vendas de camisas. Logo que começou a sua carreira, Yamal começou a passar pelo mesmo que Ansu Fati, e por isso aquele assunto era tão importante. O jogador espanhol começou a ser diretamente comparado ao Messi, e essa pressão poderia facilmente acabar com a sua carreira. Além de praticamente colocar o Rafinha, que era uma das maiores contratações do Barça, no banco, o Yamal começou a mostrar que ele não sentia a pressão desse apelido, ou até mesmo do jogo. Por sorte, Gavi e Pedri já tinham mais experiência e ele meio que não subiu sozinho. Fermin Lopes, Marc Guiu e Cubarsí chegaram praticamente juntos no time, então o Barcelona estava praticamente remodelando com as joias que eles mesmos lapidaram. Depois de ganhar a Liga Espanhola pela primeira vez, o Xavi lembrou que o Yamal ainda era um garoto, até mesmo porque ele não pode comemorar a vitória deles por ter que acordar cedo e ir para a escola no outro dia de manhã. Agora, Yamal era um nome importante do time, mas ainda tinha mais um desafio na carreira. Ao ser convocado pela Espanha, o Yamal fez uma coisa muito absurda. A primeira, jogar contra a seleção brasileira e enfrentar uma das outras jovens promessas do mundo pela primeira vez. Endrick e Yamal, os maiores nomes por trás do futuro do futebol e aqueles que vão se enfrentar em vários clássicos na Espanha, se enfrentaram no amistoso e os dois se destacaram. Endrick empatou o jogo no final da partida e Yamal colocou cada detalhe do jogo no bolso e sem esforço nenhum para fazer isso, mesmo enfrentando jogadores com mais experiência. Depois disso, Yamal foi ovacionado em pleno Bernabéu, o estádio do seu maior rival. Para te dar uma ideia, o único jogador antes dele a fazer isso não foi nem mesmo Messi, mas sim outra lenda do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho. Depois de sair com o troféu de melhor jogador da partida, eles se prepararam para a Eurocopa e o Yamal viajou junto com a sua equipe para conhecer o seu novo melhor amigo. Nico Williams e Lamine viraram muito amigos e isso é bem autoexplicativo. Os dois têm descendência de outros lugares e seus parentes eram imigrantes que precisaram ir para a Espanha atrás de uma oportunidade. A dupla fez o que todos esperavam, colocando a Eurocopa debaixo do braço, mas não pararam por aí. Além de gols e assistências, os dois foram os melhores jogadores da competição para muita gente. Não é à toa que Yamal ganhou o troféu de melhor jogador jovem da Euro, mesmo tendo praticamente 16 anos de idade no começo da competição e terminando ela com 17 anos. O jogador era tão bom que a Espanha infringiu uma lei alemã para deixar ele em campo. Essa lei não permitia que menores de idade trabalhassem acima das 10 horas da noite, e mesmo tendo saído da partida antes do tempo, o Yamal quebrou essas regras e a Espanha quase foi penalizada por isso. Depois de ganhar a competição e finalmente terminar a escola, o Yamal voltou para o Barcelona, mas dessa vez o ponto-chave para o futuro da sua carreira estava prestes a acontecer. Lamine Yamal, coma o seu presunto, foi uma das frases que mais ecoaram pelas ruas da Espanha depois do título. Assim que a Eurocopa se encerrou, muitos dos torcedores espanhóis não comemoraram torcendo pelo Yamal e agradecendo ele pela vitória complicada, mas sim tendo preconceitos com ele por alguns motivos. Ter 3 bandeiras